Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos para mais uma aula no nosso canal do YouTube, que vocês podem observar, o canal está já sofrendo um processo de modificação. O canal agora se chama Universidade da Elétrica, né? Um nome atrativo, já preparando para 2017, onde estaremos emitindo certificados para aqueles alunos que acompanharem as aulas e fazerem os exercícios. Então você agora fique ligado que o nosso canal é o canal da Universidade da Elétrica. Bom, e a aula de hoje, a aula 189, ainda para eletricista iniciante, a aula apresenta alguns conceitos importantes, conceitos em instalações elétricas. Vamos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Bom, pessoal, é importante para vocês, eletricistas que estão iniciando, que estão reciclando, né? É importante alguns conceitos em instalações elétricas e que eu vou apresentar esses conceitos para vocês nessa aula, né, na Universidade da Elétrica. Bom, primeiramente, a geração e a distribuição da energia. Você que é eletricista, você vai trabalhar com energia. Como é que isso acontece? Como é que acontece a geração? Então, a geração da energia elétrica, nesse ponto 1, aqui, eu tenho um exemplo, uma geração de uma usina hidrelétrica. Então, a energia gerada pela força das águas. Então, eu tenho a geração hídrica e aqui eu tenho o meu transformador. Por quê? Porque o gerador da usina hidrelétrica ele gera uma tensão máxima. Esses geradores do tipo turbina, do tipo Francis, ele gera em torno de 13,8 kV a tensão. Essa tensão de 13,8, ela é elevada para que ela possa ser transmitida nas linhas de transmissão, onde ao longo dessas linhas de transmissão, nós teremos subestações que vão elevar essa tensão. Então, a energia gerada, ela vem, caminha pela linha de transmissão e chega no ponto de distribuição. O ponto 3 aqui é a rede de distribuição, recebe o sinal vindo da usina hidrelétrica, reduz a tensão, vai reduzindo, vai depender da quantidade de subestações que a concessionária tem. Não é? Aí a gente tem aqui o dispositivo 4, que é o dispositivo de automação de distribuição. Né? Ele vai fazer toda a automatização dessa distribuição. Essa distribuição, né, chega nas cidades com tensão média 13,8 kV e é reduzida através de um transformador para as residências ou também para as indústrias. Aqui em distribuição secundária, aqui em distribuição primária, né, nesse nosso exemplo. Então, aqui tem toda a cadeia, desde a geração, a transmissão e a distribuição da energia elétrica. Bom, vamos a alguns conceitos. Você que está iniciando ou está reciclando, o que é uma instalação elétrica? Né? Se fosse para você definir, uma instalação elétrica é um conjunto de componentes elétricos que estão ali associados com algumas características, com o objetivo de oferecer qualidade na entrega da energia. Segundo a NBR 5410 de 2004, a norma de instalações elétricas em baixa tensão, é a nossa Bíblia, para quem trabalha em baixa tensão, ela diz que as instalações elétricas de baixa tensão são aquelas em corrente alternada cujas tensões não são superiores a 1000 volts ou em corrente contínua não são superiores a 1500 volts. Então, se a tensão é em corrente alternada e vai até 1000 volts, nós temos a baixa tensão. Então, baixa tensão até 1000 volts em corrente alternada e até 1500 volts para a corrente
contínua. As instalações elétricas também, nós temos instalações elétricas de extra baixa tensão. São aquelas alimentadas por corrente alternada, no máximo 50 volts em corrente alternada e 120 volts em corrente contínua. A tabela mostra como que a gente faz essa classificação. Extra baixa tensão é até 50 volts para corrente alternada, para corrente contínua até 120 volts. A baixa tensão ela não deve ser superior a 1000 volts. Então, tudo aquilo até 1000 volts é baixa tensão. E 1500 volts até 1500 volts em corrente contínua também é considerado baixa tensão. A média tensão ela é acima de 1000 volts e até 36.200 volts. Então eu posso dizer que 13.8 é média tensão? Sim, pela classificação, 13.8 é média tensão. Alta tensão é acima de 36.200 volts. E tudo aquilo abaixo de 1000 em corrente alternada é baixa tensão. E tudo aquilo acima de 36.200 volts em corrente alternada é alta tensão. Bom, você que está eletricista iniciante, quando você olha num poste, você vê que esse poste ele tem uma rede primária que a gente chama, que geralmente essa rede ela é em 13.8 kV, está aqui. Essa rede é conhecida como a rede primária. Isso vai passar por um transformador, onde ele vai baixar essa tensão para o consumo residencial, né? Consumo comercial e assim sucessivamente. Esse transformador baixa a tensão para 120, 220, 380, vai depender da tensão, já que o Brasil, quando iniciou, não tinha nenhuma norma, o importante era instalar, né, a energia elétrica, como foi visto na aula 188. Então, aqui é a rede primária e aqui é a rede secundária. Então, aqui é a rede secundária e aqui a rede primária é em média tensão em 13.8 kV. Os componentes de uma instalação elétrica, pessoal, que compõem, eles são necessários para o funcionamento da instalação. Os componentes de uma instalação para o seu funcionamento são as linhas elétricas, né? Elas são constituídas de condutores elétricos e seus elementos de fixação. E tem os equipamentos, que é responsável por executar, né? Executar a alimentação da instalação, por exemplo. Aí nesses equipamentos nós temos os geradores, os transformadores e bateria. Comando, né? Esses equipamentos podem ser equipamentos de comando e proteção, são os disjuntores, chave geral e fusíveis. E os equipamentos de utilização, aí na verdade são os equipamentos que transformam a energia elétrica em outra forma de energia utilizável, como por exemplo, equipamentos a resistor, equipamentos de iluminação, não é? Então, esses são os equipamentos de alimentação, equipamento de comando e proteção e equipamentos de utilização. Aqui nós temos a linha elétrica, ela deve ter um eletroduto para proteger contra choque mecânico. Aqui eu tenho um equipamento de comando, disjuntor. Aqui eu tenho um equipamento de utilização. Transforma a energia em outra forma de energia, por exemplo, né? A energia para rotacionar esse motor para a máquina de lavar. E tem um equipamento de alimentação, por exemplo, uma bateria. Bom, os equipamentos de uma instalação elétrica, eles podem ser equipamentos fixos. São aqueles equipamentos que são instalados permanentemente no local. Exemplo, transformador, o ar-condicionado. E os equipamentos estacionários são aqueles equipamentos que eles não possuem alça para você transportar. Por exemplo, os equipamentos estacionários, uma geladeira, esse sistema para alimentação aqui no avião, né? Equipamentos portáteis são aqueles equipamentos, né, que funcionam
através de movimento. Você vai movimentar esses equipamentos, cortador de grama, aspirador de pó. E equipamentos manuais são equipamentos portáteis, projetados para serem suportados pelas mãos durante a sua utilização. Uma furadeira, uma lixadeira. Então, essas definições são muito importantes para o entendimento das instalações elétricas. Bom, outro conceito importante é o conceito da fuga de corrente. Nós consideramos que um circuito de uma instalação elétrica em condições normais é se envolvermos através de um alicate amperímetro, de uma vez só, todos os condutores vivos, incluindo o neutro, se existir, e a leitura que for obtida deve ser igual a zero. Obter zero, incluindo que toda corrente que vai, ela vai voltar, ela vai e volta. Então, se eu aborcar com o meu alicate amperímetro, nesse exemplo de carga, a minha corrente tem que ser nula. Se existir essa corrente está em fuga. Essa corrente está em fuga para a terra. Aí a gente chama de corrente diferencial residual. Uma corrente que está tendo fuga pelo condutor de terra. Se isso acontecer, sua instalação elétrica está com fuga de corrente, ela está consumindo energia, desperdiçando energia, a energia toda direcionada para o condutor de aterramento. Aqui eu tenho uma carga bifásica, onde eu tenho a linha e linha ou neutro. A soma dessas correntes tem que ser igual a zero. Se for diferente de zero, nós temos fuga de corrente. Bom, a energia na residência. Como é que chega a energia na residência? A energia na residência, ela chega da seguinte forma. Nós temos um padrão de entrada. Esse padrão de entrada aqui, onde eu estou mostrando, ele tem o ponto de entrega. Ele vai ser conectado na rede secundária de distribuição. Pode ser 220 volts trifásico, 380 volts trifásico, o tipo de alimentação que sua concessionária fornecer. Então, eu tenho o padrão de entrada. Após esse padrão de entrada, onde eu tenho o meu ramal de entrada, eu tenho a conexão aqui, o meu quadro de medição, como disjuntor interno. Esse quadro de medição tem um relógio que vai efetuar a medição do consumo de energia. A ligação desse relógio de medição, desse quadro de medição, até o quadro de distribuição da sua residência, esse circuito a gente chama de circuito de distribuição. Então, dessa forma, esse conjunto permite levar à residência a energia de forma adequada e de forma correta. Vamos falar um pouquinho dos condutores. Os condutores, na hora de você fazer uma instalação elétrica, os condutores têm que ter cores diferentes. Algumas sugestões para vocês. Nós temos aqui um eletroduto. Você pode usar como nomenclatura. O condutor preto você pode utilizar como retorno, o condutor vermelho como fase, o condutor azul neutro, o condutor verde terra. Dessa forma, você tem uma instalação elétrica segura. Não vai fazer uma instalação elétrica com condutor de uma única cor. Isso vai ter problema. Então, o condutor de neutro, representado aqui dentro de um eletroduto embutido na alvenaria, tem aqui o neutro, simbologia do neutro, a simbologia da fase, do retorno e do terra. Essa simbologia é a simbologia de projeto elétrico. Cada condutor, você na sua instalação pode seguir aqui a sugestão do condutor vermelho fase, condutor azul neutro, sempre neutro, condutor amarelo você pode utilizar como retorno e o condutor verde como terra. E dessa forma a gente encerra esses conceitos aqui na Universidade da Elétrica. Tá? Eu agradeço a todos vocês e a nossa aula foi baseada na 5410 e no livro de instalações do Ademaro Cotrim. Um abraço a todos vocês.